Recebi uma pergunta interessante sobre a maternagem nas diferentes apresentações clínicas. Então, como é que a gente pensa a relação com a mãe, com a família, na neurose obsessiva, na melancolia. Eu vou voltar a falar sobre estruturas, tipos clínicos. Acho que é algo que eu não tenho comentado aqui ultimamente e é um tema interessante. Obrigada pela lembrança. Mas adorei também essa pergunta da maternagem. É um tema muito interessante, a gente pensar as contribuições, em alguma medida, que a teoria psicanalítica traz para a gente pensar as relações, como é que a gente pode repensá-las, né? Mas me lembrou de um elemento muito importante, que num grupo de estudos que eu participo da Michelle Roman Faria, e ela sempre marca essa questão que acho que é interessante na psicanálise, a gente pensar especialmente na clínica, que é quando a gente está falando de alguma coisa, em teoria, a gente fala da perspectiva do bebê, da criança. Então, por exemplo, quando a gente fala de complexo de Édipo, não tem muito como a gente saber o que está se passando com os pais. O que a gente sabe? O que disso ficou com a criança ou com o adulto, né? Então, se vem um adulto para o atendimento, quais foram as experiências que ficaram na infância. Então, e essa é uma sutileza que parece, mas que faz toda a diferença. A gente pensar que o que cada um de nós leva é o que a gente pôde marcar, se apropriar, entender. E isso é fundamental, porque tem essa impossibilidade da gente saber exatamente o que o outro estava pensando ou fazendo, né? Então, assim, a gente não acessa o ponto de vista das outras pessoas no complexo de Édipo. O que a gente acessa e trabalha? Os efeitos disso na criança, no nosso paciente. E isso faz toda a diferença, especialmente para pensar essas experiências, né? Como é que foi a maternagem de cada um? A não ser que seja, por exemplo, uma mãe que vai para fazer terapia e aí ela tá falando da experiência dela de maternidade. Aí a gente pensa isso, mas também sempre reatualizando, porque quando a gente fala de parentalidade, a gente sempre fala a partir do nosso lugar de criança, do nosso lugar filial. Então tem sempre essa reatualização aí para ver como é que é possível sair desse lugar, deslocar e produzir outras coisas. Então acho que esse ponto é bem rico e bem interessante para a gente pensar a teoria psicanalítica, né? Quando a gente está lendo, o que a gente está lendo ali, né? Quando a gente fala de complexo de Édipo, dessas experiências iniciais.